E aí, vidas, tudo bem? Eu sou Giovana, esse é o Mãe Letras e hoje nós vamos falar sobre uma série de livros muito famosa em todas as redes sociais possíveis e muito aqui no BookTube. Nós vamos falar então sobre Off Campus, especificamente sobre O Acordo, que é o primeiro livro de 4 dessa série Off Campus ou Amores Improváveis, e eu vou contar pra vocês qual foi a minha opinião sobre esse livro. Pensei que eu não fosse gostar, mas não foi bem assim. Então, vamos começar. E o primeiro livro dessa série foi publicado pela primeira vez dia 24 de fevereiro de 2015, mas só veio pro Brasil em 2016 pela editora Paralela. E a autora, ela tem já vários livros nessa vibe romance, mais hot e tal. E eu realmente achei que fosse ser um clichê super água com açúcar e tal, que eu fosse ler e nada demais, mas eu gostei que a autora ela deu uma aprofundada nos personagens e ela soube desenvolver isso bem, e foi uma coisa que me atraiu na história. Então eu vou contar pra vocês o que se passa nessa série tão famosa e se vale a pena você ler ou não, dependendo do tipo de leitor ou leitora que você for. Então, como eu já disse, se trata de uma coisa assim, com mais hot, um romance new adult, uma coisa assim mais clichê e tal. Vai ter muito disso, sim. Não é nada super inovador. Só que o que eu gostei, que foi como eu disse antes, é que tem um desenvolvimento legal dos personagens. Nesse primeiro livro, então, O Acordo, a gente tem um acordo, né, obviamente, entre dois personagens. E quem são essas personagens? Bom, primeiro a gente tem todo aquele ambiente universitário e como o livro é norte-americano, a gente sabe já. Aquele clichê, jogador de hóquei ou jogador de futebol americano, no caso, jogador de hóquei. E daí tem a nerd, ou a fulana, a ciclana, enfim. A gente tem 4 livros, mas nesse caso a gente vai ter uma menina mais assim, introvertida. Não tão introvertida assim, porque ela não é introvertida, mas uma menina assim, mais na dela, sabe? Focada nos estudos, focada na música dela, porque ela é cantora, compositora, ela gosta muito, a música é muito importante pra ela, muito aplicada nos estudos. E de outro lado, então, a gente tem um membro de fraternidade, o capitão do time de hóquei. A gente tem todo aquele contraste entre os personagens do primeiro livro, o que de começo talvez não prenda tanto. Mas aí quando a gente começa a conhecer um pouquinho da história de cada um, fica super legal. É uma coisa, tem alguns momentos cringes durante a história. Então não é aquele livro assim que você vai ler e você vai ficar livre de sentir aquela vergonhinha alheia. Não, o livro não é livre disso. Você vai ter aqueles momentinhos assim, mas não são muitos, o que eu agradeço porque eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Então assim, são poucos momentos, mas ainda assim tem algumas falas meio assim, sabe? Que você fica, ai, isso, sério? Mas tem pessoas que gostam, eu particularmente não sou muito chegada. Bom, e agora voltando para a ambientalização da história, a gente tem então esse contraste entre os personagens principais, entre o casal principal. E de um lado a gente tem então a Hannah e de outro lado a gente tem o Garrett Graham. E eles dois, como que eles vão se cruzar? É aquele negócio. Nas escolas norte-americanas, eles precisam, até os jogadores, precisam ter uma média boa para eles continuarem no time, participando das atividades, com as bolsas, enfim. Quem tem bolsa ou algum tipo de dependência com a faculdade precisa ir muito bem. Ou se você for jogador, membro de algum clube, de alguma coisa, você também tem que ter um desempenho legal para você continuar sendo participante. Ainda mais quando você é jogador de hóquei, o que demanda muito tempo, que você tá lá no esporte e não nos estudos, né? Então, o Garrett, ele não é um aluno ruim, mas ele estava muito mal em ética, uma matéria que ele tinha junto com a Hannah. Só que até então ele nunca tinha nem reparado na existência dela, não sabia nem o nome dela. Só que numa prova que todos foram mal, todos, ela tirou 10. Ela foi perfeitamente bem nessa prova e ele estava desesperado para conseguir recuperar essa nota. Então, quando ele viu a nota dela, assim, de uma maneira aleatória, ele falou assim, meu Deus do céu, eu preciso que essa menina me ensine, porque se todo mundo foi mal, até os mais inteligentes da classe, quem sou eu na fila do pão, né? Quem era ele? E ele, por mais que ele seja super metido, super convencido, isso não chega a irritar. Mas em alguns momentos fica assim, ai, de novo, você achando? Porque tem alguns personagens que são assim, que são super irritantes, mas no caso dele é tranquilo. É um ar de convencimento, assim, que dá pra tolerar. E bom, mesmo com esse ar de convencimento, ele sabe se colocar no lugar dele, então ele percebe que ele precisa de ajuda pra estudar. E quem que é a melhor alternativa? A Hannah. Só que a Hannah não é aquela pessoa que ela baba por qualquer um, que ela tá atrás dos jogadores e tal. Ela é super mega tranquila, focada. Ela quer muito conseguir uma bolsa, porque os pais dela, eles passam por algumas dificuldades financeiras para conseguir manter ela na cidade. Ela trabalha, então ela tem uma vida mais corrida e tal. E aconteceu um episódio que só se você ler, você vai descobrir que a família dela
ficou então com uma dívida, e é muito interessante ver isso na história. Então, mesmo que ele ofereça pra pagar e tal, ela é muito orgulhosa e ela não aceita, e ela também não tem tempo, ela quer se dedicar pra música dela. Ela vai fazer um espetáculo, uma apresentação de outono, de inverno, não sei. E, enfim, ela já tá com vários problemas, porque o dueto dela é super problemático, o cara que vai fazer o dueto com ela. Enfim, tem N coisas que vão acontecendo, e ela fala assim: meu Deus, esse menino chato, fútil, querendo me perturbar. E ele perturba, até que ela aceita ser a professora dele com muito, muito, muito custo, e eles fazem um acordo. E bom, o resto já é meio óbvio. O que acontece num clichê, gente? E antes da gente continuar, não se esquece de curtir o vídeo se você está gostando dessa resenha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para você não perder nada que eu posto por aqui toda quarta e sábado às 6 horas da tarde. Uma coisa que eu queria deixar clara aqui é que esse livro tem algumas colocações meio assim, não tão legais, sabe? Não é tudo, não é muito problemático, mas tem umas coisinhas outras bem problemáticas. Mas a gente também tem a noção de que os personagens não são totalmente perfeitos. Mas depois que eles estão apaixonados, também tem toda aquele negócio, aquela idealização, mas não é nada assim extremo também, o que eu achei legal, o que eu achei pertinente. Nesse primeiro livro, a gente tem um relacionamento que vai sendo construído, bem construído mesmo, mas ao mesmo tempo que é bem construído, o tempo passa muito rápido, sabe? Tipo assim, de uma semana pra outra, da outra semana pra outra, mas ainda assim tem um desenrolar legal da história, um desenrolar legal de como os dois vão se relacionar, de como eles vão construir uma amizade, e da amizade vai evoluir pra mais uma coisa, enfim. Gostei disso, achei que foi legal nesse aspecto. Uma coisa, gente, o livro ele não é surpreendente, por mais que os dois personagens eles tenham um problema, cada um tem o seu próprio problema, que vai definir algumas coisas que vão ser empecilhos para eles conseguirem desenvolver uma relação, ou que vai atrapalhar determinada coisa, ou de repente uma característica da própria personalidade de um deles. Mesmo que tenha tudo isso, ainda assim é muito clichê, é previsível, assim, totalmente previsível, sabe? Não tem nada que você fique assim, mas eu sei que não é nem a proposta do livro, mas eu sinto que a autora, ela tenta fazer isso em alguns momentos, só que ela não se sai tão bem. Eu também acho que não é uma coisa assim forçada, mas ao mesmo tempo é uma coisa que deixa a história perdendo alguns pontos na minha concepção. Então, no geral, o que o livro é? O livro é um livro gostoso de você ler no fim de semana, quando você tá com uma ressaca literária. Os personagens, eles são legais, eles são divertidos, tem momentos muito legais. E eu esqueci de falar, mas o Garrett, ele tem outros 3 amigos que moram com ele, que eles têm a fraternidade deles. E é legal porque os outros 3 livros são sobre esses 3 amigos e eles encontrando o amor deles também. Eu gosto muito do Garrett e da Hannah. Eu acho que dos 4, esse é o meu segundo livro preferido. É até uma opinião impopular, porque esse é o preferido de todo mundo. Praticamente todo mundo que eu pergunto só responde esse, ou o do Jim, que é o jogo. Então, assim, eu não acho o do Jim o melhor de todos, diga-se de passagem. E é aquele negócio. Se você vai ler os 4 livros, ou você lê tudo, tipo assim, vou ler um hoje, o outro amanhã, o outro depois de amanhã. Você lê tudo, tipo assim, de uma vez só, em 2 semanas, uma semana. Ou você dá um tempo. Porque que nem eu, que li acho que em quase um mês, em umas 3 semanas, eu comecei a ficar enjoada. Eu tava com outras leituras junto, mas eu li os 4 livros e eu fiquei assim, de novo isso. É meio cansativo, sabe? Porque é muito clichê, é muito a mesma coisa. E eu tô meio saturada de história assim. Por isso que eu não achei nenhuma inovação. Por mais que eu não tenha lido muitos livros que o jogador principal é de hockey, mas essa é a única diferença contrastante, assim. A gente tem uma problemática do Garrett com um lado da família dele, e a Hannah com uma coisa muito mais delicada e que é muito sentimental, e que eu gostei do jeito que a autora desenvolveu, mas ao mesmo tempo tem algumas cenas que eu falo assim, nossa, mas será que uma pessoa normal reagiria dessa forma? Ou será que expressaria seus sentimentos desse jeito? Mas é lógico que cada ser humano é um ser humano, cada personagem é uma personagem. Não cabe a mim falar se, isso tá certo ou não, porque eu nunca passei por uma situação como a retratada do livro, como é a retratada no livro. Mas eu senti uma certa imaturidade na hora de desenvolver umas partes da problemática da Hannah, da construção da Hannah como personagem. E a mesma coisa com o Garrett. Eles são personagens bem desenvolvidos, mas ainda tem umas brechas, algumas opiniões, algumas falas que não condizem com o que é apresentado em alguns momentos. Então, não gostei disso. Esqueci de falar uma coisa. Eu tenho o primeiro livro físico, o resto li tudo pelo Kindle. Daí eu fui procurar o meu livro pra gravar o vídeo e eu lembrei que eu emprestei pra minha prima. Mas, quando esse vídeo sair, eu vou colocar um vídeo, assim, eu vou colocar uns takes e tal do livro pra vocês verem, pra eu não ficar o vídeo inteiro assim, ó, só eu. Tá?
vai ter os takes aqui dos livros em alguns momentos. Dos livros não, do livro, porque eu só tenho o primeiro livro, não pretendo comprar os outros também. Era só isso mesmo. No geral, eu dei 3,5 estrelas pra esse livro lá no Scoob. No meu Insta normal, acho que dei 4 e tal. É um livro bom, mas não é um livro muito bom. É um livro bom, é um livro gostoso de ler, leve, que eu gostei dos personagens, gostei muito da série no geral. É uma série, assim, que eu não vou reler, provavelmente, talvez daqui a uns vários anos, ou quando eu tiver com uma ressaquinha literária, porque é um livro gostosinho de ler quando você tá num momento desses. Mas não é nada surpreendente, não é nada assim, nossa, eu que tô meio saturada desse gênero, desse tipo de livro, senti isso, mas também não é nada que vai me impedir de ler outros livros do gênero, ou que faz eu falar mal da autora. Não, gostei do livro, gostei mais do que eu achei que ia gostar de toda a série, bem mais, na verdade, mas então fica essas ressalvas à parte que eu falei durante todo o vídeo. Gostei, gostei. Tem alguma coisa demais, assim, nossa? Não tem. Na minha opinião, não tem. Leria outras coisas da autora? Leria, mas não agora. E outra coisa importante, nesse vídeo aqui eu estou falando do primeiro livro. Eu posso gravar outros vídeos falando dos demais livros, ou eu posso fazer um vídeo geralzão falando sobre a minha experiência com cada um brevemente. Daí, desse aqui eu falo bem menos, dos outros eu estendo um pouco mais, pra não ficar tantos vídeos também sobre só uma série de livros, que às vezes nem precisa ser falado muita coisa pra vocês pegarem um pouco da história, tá bom? Então assim, se a história tá cumprindo os requisitos que você quer num livro, leia, vai fazer bem pra você. Mas se você esperar algo muito mirabolante, ou se você já tá um pouquinho saturada desse tipo de livro, ou desse gênero, eu recomendo que você dê uma pausa, espere pra ler esse livro. Mas se você tiver uma ressaca literária, é interessante você ler, que vai te fazer bem, e provavelmente você vai conseguir chegar até o fim e você até leia os próximos, tá bom? Essas são as minhas resoluções, essa é a minha resenha sobre o primeiro livro da Seraph Campos, então, O Acordo. Espero que vocês tenham gostado. Falei brevemente aqui sobre a história, foquei mais nos pontos de desenvolvimento e do desenrolar de tudo, da narrativa, e espero muito que tenha ficado bem explicadinho pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.